Irmão, se eu desse, falasse para você agora, falasse assim, ó, eu vou te dar um carro novo. Deixa eu ver um carro bom aqui. Pensa num carro aí. Richard, fala um carro aí. Novo, zerado. Uma Ferrari, pô, o cara tá vendo? Não sabe pedir, vai ficar com não. Severiano, um carro novo, bom. Se falar que é Ferrari, vai os dois, hein? Lamborghini, nossa, gente, tá demais. Tá bom, então vai uma Ferrari ou uma Lamborghini, você pode escolher, inclusive a cor. Se eu falar assim, eu vou te dar esse carro, só que você não pode vender, tá? Você aceitaria? Já pensou? Ó, Audi TT, Daniel. Você não entra no carro, mas tudo bem. O Audi TT é tudo apertadinho, o cara quer entrar. Não vai entrar. Compra uma Range. Agora, olha só. Se eu falasse pra você, eu vou te dar uma casa na praia. Não é no Guarujá, pode ficar tranquilo, nem é aquele triplex. Pra você não ser mais... Porque esse negócio de ganhar casa assim é perigoso agora, né? Então, mas você vai ganhar uma casa agora na praia, com piscina, 35 quartos, estacionamento para helicóptero, certo? Ó, não é nem heliporto, é estacionamento, né? Certo? Cada quarto com aquelas televisões assim. Tudo bem. Se eu falar assim, eu vou dar para você, mas você não pode vender. Você aceitaria? Só até aqui, né? A gente está. Você aceitaria? Não. Um ano de churrasco nessa casa. Pois bem, eu acho que a maioria das pessoas aceitaria tanto o carro quanto a casa. Eu ia fazer outras coisas, eu ia falar um remédio fantástico para emagrecer, mas daí não ia ser todo mundo, não pode, tem que ser só alguns. E aí, então, olha só. Pensa bem. Você com uma Lamborghini, quanto que é um IPVA de uma Lamborghini, irmãos? Eu não faço ideia. Não sei nem quanto vale a Lamborghini. A Ferrari, vai. Melhorou? Não sei. Um IPTU de uma casa dessa aí com 35 quartos. E a manutenção? Você não vai pintar de cal a casa, né? Então você vai ter que gastar uma tinta. Pensa aí a manutenção. E a piscina? 2 quilômetros de piscina. Exagerei, né? Na piscina agora. Tá bom, 200 metros, tá bom? Ela queria, ó, dá pra treinar, né? Então, olha só, o que eu quero mostrar pra vocês, que geralmente nós pensamos no lado bom, no que é legal, mas esquecemos que tem um processo. Por exemplo, quando eu falo de Jesus para você, Jesus é o Messias, o que já vem na sua mente? Messias, vai. O que vem? A primeira... Você imagina o Messias como? Derrotado? Um Messias, ele é vitorioso. Um Messias, você já pensa no quê? Que muda, Salvador. Eu acho que a maioria deve ter pensado assim, Messias já logo pensou Salvador, não é isso? Não. Mas um Messias que fala de sofrer, de ser rejeitado, que ele é Messias para uns, mas para os outros ele não é Messias. Ele é a constatação do juízo. Então, o que nós vamos ver hoje é uma situação muito interessante. Apesar de entendermos Jesus, de vê-lo como Messias e desejá-lo, é óbvio, nem sempre entendemos ou concordamos, eu gosto, tá na moda isso aí, eu não concordo, concordamos com o papel do Messias. E é isso que eu vou querer provar para os irmãos. Então, por favor, Renan, nós temos aí nosso tema, não basta saber, tem que confiar, né? E eu acho que das figuras, eu acho que a maior
expressão ali, essa figura, ela revela assim, esse confiar, por quê? A criança vai se jogar aqui, ela tem que confiar, não basta saber que é o pai ali no caso, que tem uma pessoa para pegar, ela tem que confiar, senão ela não se joga. Vamos fazer o teste? Quer fazer o teste? Danielzinho, você vai subir aqui e o neto vai te pegar lá embaixo. Você vai se soltar. Tudo bem? Confia? Esse homem confia em qualquer coisa também, né, cara? Porque, fala aí, neto, já pensou? Danielzinho vindo. Virou estatística, né? Então eu peço para os irmãos que agora abram em Marcos capítulo 8. E eu quero, enquanto você está abrindo, eu quero lembrá-los que esse capítulo 8, todo o capítulo 8, ele é uma mensagem só. Já disse isso. Mas que Jesus ele está revelando, mostrando, levando as pessoas a terem o foco correto. Então, no versículo 1 ao versículo 10, lembre-se que ele fez aquela multiplicação, né, para 10 mil homens, ou 10 mil, 4 mil, desculpa. Acho que eu estou com os 10 mil aqui, deve ser esse negócio da Ferrari, viu? Então, aqui 4 mil homens, ele fez a multiplicação. Lá no versículo 11, 13, ele chega e encontra quem? Agora em terra dos judeus, aqui em terra de Israel. Ele encontra quem? Os fariseus. E os fariseus dão um sinal do céu. Lembra? E aí Jesus fala, não vou dar sinal algum. O único sinal que vocês terão aí será o de Jonas, né? Isso pensando até em Mateus. Agora, os fariseus, aqui eles não enxergavam, né? Eles não entendiam quem era Jesus. 14 a 21, o que nós estudamos? Jesus ele exorta os seus discípulos para não serem influenciados pelos fariseus, ali pela ideia de Herodes, lembra? O fermento. E os discípulos estavam brigando entre si. Será porque nós esquecemos o pão e agora ele está... E eles falam, vocês não estão enxergando direito. Eu estou falando de uma coisa e vocês estão pensando que é outra coisa. Vocês precisam alinhar esse foco, precisam enxergar melhor. E aí nos versículos 22 a 26, eles chegam em Betsaida e aí Jesus ele faz uma parábola encenada. Como? Ele cura aquele cego, mostrando... Você vê que a cura ela aconteceu como? Em duas etapas. Não foi como em outros momentos, mas em duas etapas. Porque Jesus foi mostrando que como que é essa restauração, né, da visão, de enxergar, de eliminar a cegueira. Pois bem, agora a gente chegou nos textos 27, e até o final do capítulo daria para a gente fazer uma pregação só, ou dividir ainda em mais pregações, do 27 até o 30, depois do 30 até o 33, aí vai. Mas acredito que a gente teria que ir até 2020, nesse caso, se a gente mantesse essas... Então, para chegar só até 2019, a gente dividiu 27 a 23. E aqui o raciocínio continua. A mesma ideia de trazer e enxergar, compreender pelo prisma de Deus, pelos olhos do Senhor, e não pelo um olhar humano, um olhar simplesmente aqui do que está acontecendo, mas enxergar pelos óculos, né? Eu uso o óculos só para enfatizar, pelo prisma, pelo óculos do Senhor. Aqui. Tudo bem? Então, sendo assim, saber não basta. Por que saber não basta? Porque o verdadeiro cristão... Opa, apareceu o Marcos ali. Porque o verdadeiro cristão, ele reconhece Jesus como Messias prometido, e aí pronto. E o quê? Ele reconhece, e agora? E submete-se à posição desse Senhor, que é Messias. Não é só saber que ele é o Messias, ele se submete. E é aquela frase tão comum no meio evangélico, o Senhor Jesus, ele é o seu Salvador? Todo mundo, ele é o seu Senhor? Peraí. Aí já mudou de figura. Ele me salvar, tudo bem, até aceito. Agora ele mandar na minha vida, aí já complica, né? Então, nós vamos mostrar que saber quem é Jesus, saber a sua função, isso tem que ser aplicado de que forma? Eu me submeter a essa posição.
eu me submeter a quem ele é e qual é o plano para ele. Então esse texto, também a gente deve enfatizar, que ele inicia-se um caminho de Jesus para Jerusalém. Ele está lá no extremo norte, e agora ele vai começar a descer até chegar em Jerusalém. E o que vai acontecer em Jerusalém? O pessoal vai falar que ele é gente boa, vai dar uma festa para ele, não é isso? O que vai acontecer lá? Ele vai ser preso, torturado, crucificado, morto, enterrado. E aí acaba a história. Não. Ele vai ressuscitar e então aparecer aos seus e depois subir aos céus. Agora, eu dividi de três formas bem simples. A primeira forma, a primeira parte, então, quem é Jesus para os discípulos? E aí já tem a resposta. O Messias glorioso. O Messias maravilhoso. Como você quiser colocar ou adjetivar da sua forma. Mas é o Messias. Então, quando eu disse, como nós pensamos em Messias, sempre vem na nossa mente a resposta mais comum, é o Salvador, é a vitória, é a libertação, é paz, é alegria e muitas outras coisas. Contudo, nesse diálogo aqui, que Jesus está tendo com essas pessoas, com seus discípulos, e mostrando aqui a sua identidade, até porque Jesus aqui, ele está trazendo mais informações. Ele está ensinando coisas a mais para os discípulos ali. Então, nesse ensino, ele mostra que ser o Messias cabe um monte de coisa. É necessário, como está escrito no texto. É necessário o quê? É necessário o quê? Vários pontos. Então, Jesus ele começa o diálogo, se você olhar aí no versículo 27, está escrito o quê? Jesus e os seus discípulos dirigindo-se para o povoado nas proximidades de Cesareia, e no caminho eles lhe perguntou quem o povo diz que eu sou. Mas vamos parar por aqui. Primeiro vamos falar um pouco sobre Cesareia. Cesareia é de Filipe, e a gente não pode confundir com a famosa Cesareia Marítima. Ah, não está no mapa, eu consegui pegar um mapa que não tem a outra Cesareia, você acredita? Ela fica mais para cá. E a Cesareia está aqui, ó, de Filipe, certo? Aqui, ó, tá vendo? Que marca o ponto máximo aqui. Ele vai até assim, tem um monte Hermon. Eu tenho umas fotos, deixa eu ver se apareceu. Tá enxergando agora, não tá? Enxergou? O que você tá enxergando ali? Hã? Tá enxergando uma caverna? Como que é o nome dessa gruta aí? O pessoal que foi para Israel foi lá, viu? Um nome bem tranquilo. Qual é o nome daquela gruta lá, Paty? Não? É a caverna do inferno, né? A boca do inferno. Ou alguns chamam de a boca ou as portas. É nesse lugar que Jesus, por exemplo, está falando as portas do inferno não. A ideia é que, ó, não adianta, a gente vai entrar nesse lugar aí. Agora, tem outro ponto aqui, deixa eu ver se tem outra foto. É pra lá que eu aperto, né? Oh, meu Deus do céu. É ali, porque... Aí, ó, deu pra ver um pouco melhor agora, né? Não deu não. Mas ali tá melhor. Então você tem toda essa gruta. E aqui é um espaço, um território que o judeu considerava que dali em diante era tudo, fazia parte do povo de Deus. Isso lembrando lá de Juízes, no tempo de Juízes, de Dan. Então tudo descia, de lá para até embaixo no sul, era tudo parte de terra do Senhor. Porém, esse local agora ele era totalmente pagão, né? E eles adoravam ali um Deus, eles tinham uma adoração, uma dedicação a um Deus chamado Pan, né? E esse Pan é um Deus grego, né? Um Deus grego que ficava nos campos, nos rebanhos, e ele colocava medo, ele causava terror nas pessoas. Tinha outros deuses, mas esse era o principal. Deixa eu ver. E aqui, ó, se tornou um lugar de idolatria com vários outros deuses. Mas depois, com a invasão muçulmana, o que o pessoal fez? Destruiu muitos altares ali.
Agora esse Deus Pan, só voltando a falar dele, ele, de pôr medo, por exemplo, a palavra pânico vem de origem dele. Vocês sabem, já ouviram falar, todo mundo já deve, no mínimo, ter visto a imagem do Deus Pan em algum... Já viram ou não? Já? Como que ele é? Sabe aquele camarada com as pernas peludas, parece sensação um bicho, não sei o que é? Esse era o que aterrorizava as pessoas. Então, Cesareia era uma população predominantemente o quê? Gentílica, pagã. E aí, muitos iam até esse lugar para reconhecimento dos deuses, atrás de Deus. E nesse contexto, nesse lugar, Jesus ele fala o quê? Ele chega lá, não tem lugar mais apropriado, todo mundo vendo Deus aqui e aquilo, e ele fala assim, quem vocês, o que as pessoas dizem sobre mim? Jesus começa a perguntar para saber sobre a sua identidade, o que as pessoas estão dizendo. Né? Outro ponto que eu queria antes mesmo de enfatizar era que quando ele fala aqui no caminho, dá ideia, para muitos, dá ideia de que então foi no caminho, ele foi conversando, não é isso? Bem, não é isso. Alguns estudiosos acreditam que quando ele fala no caminho, é que agora marca o ponto do caminho para Jerusalém. Então quando ele narra caminho agora aqui, ele está dizendo, a partir desse momento eu começo a ir até o momento de proclamação, né, de proclamação pública de quem eu sou. Qual é a maior proclamação pública de que Jesus era o Messias? A cruz. Então, o caminho, não é que ele estava andando e conversando, mas ele fala, então, no caminho, a partir de agora, ele começa esse processo para ir para Jerusalém. E aí, voltando, ele tem um propósito com essa pergunta. Jesus não pergunta, deixa eu ver, hoje eu estou como que é? Baixa autoestima, então deixa eu perguntar, o que o pessoal fala de mim? O que eles acham que eu sou? Não, a pergunta do Senhor Jesus continua no sentido de ensinar, de mostrar, de apresentar, de trazer ensinamento aos seus discípulos. Então ele pergunta, o que o povo diz quem eu sou? E aí no versículo 28 nós temos a resposta. E qual é a resposta? E eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Interessante que ninguém diz que ele é o... Se nós olharmos, se voltarmos um pouco lá para o capítulo 6, versículo 14 ao 15, parece que já foi dito isso. Jesus até já sabia. Agora, ninguém considerava Jesus como Messias. Considerar ele como um profeta já era algo radical. Já era algo assim, alguns consideravam Jesus não como o preparador do caminho do Messias. Ele poderia ser um profeta, mas ninguém acreditava que Jesus era o Messias. Eu vou explicar um pouco sobre Messias, o que é o Messias, pensando em toda essa história. Mas, note, na resposta, eles não dizem que é o Messias. Agora, no versículo 29, Jesus, então, ainda nesse diálogo, ele fala, e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Então, ele mudou o público, ou seja, quer dizer, ele está falando com o mesmo público, mas ele muda aqui, o que as pessoas dizem, agora o que vocês dizem? Qual é a resposta? É o Cristo, o Messias. A primeira pergunta, então, foi uma preparação, ok? Jesus, ele não simplesmente queria saber o que as pessoas estavam falando dele. Mas era uma preparação. Agora, olha só, eu vou escrever, vou tentar parafrasear a conversa de Jesus aqui. Ele diria assim, e vocês, meus discípulos queridos, que estavam comigo desde a Galileia, sempre estiveram comigo, fostes testemunhas oculares dos meus atos de poder, vocês foram testemunhas
nas minhas pregações. Eu aqui expliquei para vocês de forma particular. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está, então, buscando dos seus discípulos aquelas pessoas que ele fala, o que o povo diz? É natural que elas não entendessem que Jesus era o... Mas e vocês? E vós? Como está na atualizada. O que vocês dizem? Vocês não podem ter a mesma concepção, entendimento que eles. E aí, mais uma vez, então, o texto deixa claro que todo o processo de aprendizado, de ensino, visava um grupo. E qual é o grupo que nós estamos falando desde que começamos Marcos? Os discípulos. Jesus tinha um propósito. Ele tinha um grupo no qual ele estava treinando, ensinando. Jesus agora está fazendo com que os seus discípulos enxerguem que ele é o Messias e o que isso implica na vida deles. Está aumentando. E aí quem responde de primeiro? Como os meninos falam, de bate-pronto. Quem tinha que ser? Foi Tomé, não foi? Não foi Tomé? Foi Judas? Quem foi? Pedro, né? E Pedro respondeu, tu és o Cristo. É lógico que nós entendemos que Pedro aqui, ele está agindo como o quê? Como um porta-voz, já que Jesus perguntou a todos. Agora, é interessante que Pedro não fica fazendo rodeios. Ele já fala, tu é o Cristo. Não é? Não fica, deixa eu pensar, peraí. Posso te responder semana que vem? Vou orar a respeito, daí eu te trago uma... Quantas páginas precisa ser a resposta, né? Ele já fala, tu és o Cristo. A ideia é, você é o Cristo, ele está dizendo, você é o Messias, você é o ungido. Agora, quando nós estamos fazendo aqui, só para entender um pouco mais o texto, quando nós estamos falando de ungido, por exemplo, de Messias, Cristo, é que ele deveria receber, quando você falava isso, você é o Cristo, você é ungido, você é o Messias, ele está dizendo, você deve receber toda a glória, poder, você tem a força, tudo isso está aqui. Ele diz, você é capacitado do Senhor para executar o que Deus tem na sua vida. É isso que eles estão dizendo. O judeu, ele esperava o Messias, né, o Cristo, já em grego, para reinar, para restaurar o reino de Deus. O primeiro rei ungido foi quem? Saul. E logo, o que nós temos? Nós temos que essa unção estava ligada com a tarefa de salvar, restaurar a nação, né, de Israel, de livrar Israel daqueles que estavam atacando. Então a palavra salvar, o entendimento de salvar, ele sempre está ligado com o Messias, com Cristo, com o ungido. Quando ele fala aqui de Saul ser ungido, Saul ia salvar, libertar, trabalhar para que as ameaças dos exteriores, né, a vida desfavorável do povo, fosse resolvida. Porém, quando a monarquia cai, acaba-se assim, o Israel vai para o exílio, o povo que está sofrendo começou ainda mais a ansiar pelo quê? Por um Salvador, um Messias. Alguém que viria e ia restaurar. A expectativa era ainda maior, porque envolvia uma expectativa política. Tinha acontecido aqui os macabeus, né, a revolta, você tinha um grupo dos zelotes. Então, essa ideia de ser o Messias, o Salvador, era quando um judeu escutava isso, ele estava falando, estamos preparados para a revolução, para agora restaurar o povo de Deus, restaurar Israel, e isso também para os romanos. Se os romanos escutassem,
Ah, esse camarada é o Messias, esse é o Cristo, esse é o que na cabeça dos romanos? É aquele que vai fazer a revolução para trazer de volta Israel como nação, certo? Agora, no versículo 30, o que acontece então? Parece que ele está fora, assim, foi jogado. Não. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Por quê? A gente já tem condições de saber. Porque se ele começasse a falar dessa aqui, ó, Jesus é o Messias, e começasse essa propaganda, ele não chegaria em Jerusalém. Tudo está ligado, tem um plano perfeito. Jesus ele poderia morrer em Belém, ele poderia ser crucificado em Nazaré, ele tinha que ser crucificado, morto aonde? Até para cumprir as profecias, mas principalmente para se tornar oficial a rejeição do povo de Deus, porque era em Jerusalém que ficava quem? Os líderes religiosos que representavam Israel. Tanto é que Jesus ele foi julgado, ele foi levado aonde antes de ir para Pilatos? Para falar com o sumo sacerdote. Então a advertência é lógica. Não fale ainda, não diga isso. É necessário guardar o silêncio da verdade. Qual é a verdade? Que ele era o Messias. Tem o tempo certo. Então, nesse caso ainda, não poderia se tornar público a proclamação. Porque a proclamação ela se torna pública, a proclamação de que Jesus é o Messias, na hora que ele é condenado, que ele chega naquela cruz, que ele é morto. Ali se torna público. Ok? Entenderam então quem é Jesus, o Messias prometido? Agora olha só. Vou tirar esse cabra feio daqui. Jesus agora ele elucida, ele traz mais compreensão, ele deixa mais claro o que é ser Messias. O que implicava então o que os discípulos acabaram de falar. Agora, esses dois versículos, né? Ele explica também como seria a jornada desse Messias. Jesus, ele está ensinando sobre esse papel de Messias e que os discípulos tinham acabado de reconhecer que ele era o Messias. Jesus ele está mostrando para os discípulos não somente que ele é o Messias, mas o projeto de Deus para o Messias. Agora vamos tentar entender um pouco melhor. O que Jesus está mostrando? Ele está mostrando o plano de Deus. Ele está mostrando a vontade de Deus. Quando nós dissemos, Jesus poderia ser crucificado em Nazaré? Não. Por que não? A gente acabou de falar isso. Porque o Senhor disse que seria em Jerusalém. Quando nós olhamos para o que Jesus começa a falar agora nesses dois versículos, percebemos o caminho que o Senhor traçou para o Messias, que seria de dor, de sofrimento, de rejeição, mas que teria a vitória. E qual é a vitória? A ressurreição. Agora lembra que eu comecei com vocês falando assim, você quer ganhar Lamborghini? Não é legal ganhar Lamborghini? Às vezes nós olhamos só mas e o processo? Outro ponto interessante, antes mesmo de lermos esses versículos, é que não se trata de uma profecia. Jesus não está fazendo uma profecia. Até as pessoas confundem. Ele está trazendo ensinamento. E esse ensinamento é o quê? É o ensinamento da vontade de Deus para o Messias e que era contido nas Escrituras. E ele está trazendo esse ensinamento não somente para que as pessoas soubessem do ensinamento, mas para que fosse
obedeci. Então, olha lá o versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhe que era necessário, tem que ser, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Sofresse mais ou menos? Sofresse um pouquinho? Não, sofresse muitas coisas. Poderia o Messias não sofrer muitas coisas? Não, tem que sofrer muitas coisas. E ele ainda diz, e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Aqueles que representavam Israel, o povo de Israel, que representava a forma de lidar com Deus. Outra coisa, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele podia ficar 4 morto? 2, tô ansioso, eu vou antes, aparecer antes. Ele falou claramente a esse respeito. Então eu vou explicar todas essas partes para você. Primeira coisa é que esse assunto aqui apresenta, ensina a jornada do Messias, e isso aparece 12 vezes no Evangelho. 11 vezes é num contexto particular, só para um grupo que ele estava treinando. E a única vez que é pública é lá em capítulo 14, que a gente vai chegar lá, versículo 62, onde aí acontecem as consequências. Ele vai preso. Entenderam? O termo era necessário, então não se trata de algo que pudesse ser opcional, rejeitado. Como Messias, era necessário. Então, quando aqueles discípulos reconheceram, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Cristo, o que deveria estar na mente deles? Até porque eles têm todo ali, Isaías, os servos sofredores, eles têm o conhecimento e até do que era esperado do Messias. Você é o Messias? Significa então que você vai sofrer. Talvez eles não tivessem todo o entendimento, e não tem mesmo, a prova é isso. Mas era esperado isso. O termo, é interessante que Jesus aqui, ele usa um termo, filho do homem. E eu preciso dar uma explicada aqui, porque tem muita informação, e informação importante para nós aqui. Quando ele diz o filho do homem, a gente deve entender o seguinte. Primeiro, o termo filho, ele denota o quê? Descendência. Ele serve para, aqui no caso, para indicar um exemplar único de uma espécie. Por exemplo, uma espécie de gado. Daí você fala, filho do gado. É o quê? Uma cabeça de um gado. Você fala assim, uma espécie de desgraça. Filho da desgraça. O que você quer mostrar com isso? Que é alguém que não tem como escapar da desgraça. Porque ele é filho da desgraça. Agora, quando ele fala assim, filho do homem, ele está falando de uma espécie. Homem, filho do homem, simplesmente é que ele é descendente e ele vem de uma linhagem do homem. Fala, pronto, tá vendo? Jesus não é Deus. Não é isso que você ia me perguntar? Mas não é bem assim. Jesus, como filho do homem, está ligado à espécie. Por isso, nós temos a representatividade de Jesus. Porque Jesus tinha que ser homem? Para representar o homem. Se ele não fosse homem, fosse qualquer outro Deus, não existe qualquer outro Deus, para entender aqui, ele não fosse homem, ele não representava a raça humana, ele não poderia sofrer pelos pecados. Então, ele mostra aqui, o filho do homem, na realidade, é filho de Adão. Aí, Paulo vai falar disso lá em Romanos, mas eles, principalmente aqui de Daniel 7:13, o filho do homem, de acordo então com as profecias, ele é o representante de Deus. O homem que é representante de Deus. Como Adão era representante de Deus no Éden.
especificamente então o seu caráter humano, em contraste com outros, né, com outros reinos anteriores, sanguinários. Jesus ele está mostrando que ele representa um reino que é segundo Adão, que é criado pelo Senhor, certo? Agora, voltando, então a gente já entendeu que o Filho do Homem, quantas informações nós temos aqui? Era necessário que ele sofresse então como representante. Era necessário que ele fosse rejeitado pelos líderes. E aqui entra uma rejeição oficial, formal. Se ele não fosse rejeitado pelos líderes, fosse rejeitado só pela cidade de Nazaré, teria o efeito esperado? Não. O Messias precisava ser rejeitado. E ele precisava ser rejeitado de forma oficial. Por isso, aqui toda a liderança, a gente poderia trabalhar cada ponto aqui. Não temos tempo para isso, então eu quero generalizar a liderança religiosa. E aí, outra coisa que eu queria que vocês entendessem, que não se trata de um desvio ocasional, mas um não para Jesus oficial, bem pensado e com a responsabilidade. As consequências desse não. Era necessário que antes de ser morto, ele fosse rejeitado moralmente. Se Jesus chegasse lá e não tivesse essa rejeição, simplesmente fosse morto, não serviria. Os construtores aqui, os especialistas, a ideia é que eles analisaram a pedra e rejeitaram essa pedra, desprezaram essa pedra. Lembra da ideia? Eu sou a pedra angular que vocês rejeitaram, ou a pedra de esquina que vocês rejeitaram. Então, tinha que ter esse desprezo. Nada lhe foi poupado. Jesus sofreu muitas coisas, ao ponto de morrer. Seu sofrimento, então, atingiu o ponto máximo, humanamente falando, de morrer. A morte. Agora, quando nós entendemos que era necessário, não acaba na morte. Era necessário passar por tudo isso, mas também era necessário ele levantar depois de 3 dias. E é costume em Israel, quando uma pessoa morria, ficava exposta 3 dias. Por quê? Para comprovar que o camarada tinha morrido. Então, Jesus estava cumprindo o seu papel messiânico corretamente. Era esperado, diz, que ele morresse e ficasse 3 dias morto. Coincidência com Jonas, né? É isso? Será que Jonas não estava sendo utilizado pelo Senhor, com todo o Senhor, para nos apresentar a verdade? Até mesmo ele diz, o sinal que você vai ter é o sinal de Jonas. Era necessário ressuscitar. Porque se Jesus não ressuscitasse, o que adiantava ele sofrer? O que adiantava ele ficar morto 3 dias? Ele precisava ressuscitar. E aí, esse ressuscitar deveria ser a fonte de esperança dos discípulos. O ressuscitar do Senhor deveria trazer para eles, espera aí, ele vai sofrer, ele vai ser rejeitado, e aí eu vou colocar crucificado, ele vai apanhar, ele vai morrer, vai ficar 3 dias, mas ele vai ressuscitar. E aí nós devemos olhar para essa vitória e ter a esperança, mas não devemos esquecer o que vem antes. Interessante que no plano de Deus, o Senhor não eliminou o sofrimento de Jesus. Mas agora, meus queridos, e quanto a nós?
estaremos com o Senhor logo mais. Não terá mais dor, choro, não terá mais o ataque do inimigo, não terá mais esse coração nosso corrupto que tantas vezes nos leva a pecar contra o Senhor. Mas isso é lá na frente. E hoje? O que pode esperar? Se você pregar, se você viver, se você testemunhar, é esperado que você sofra sim por isso. Mateus capítulo 5 diz que aqui, bem-aventurado quando forem o quê? Perseguidos por minha causa. Então, feliz quando acontece isso. O que eu quero mostrar para vocês, então, é que existe um custo para as coisas. Quer ser crente? Amém. Quer viver no céu? Toda a eternidade? Amém. Mas tem um preço. Não quer dizer que você pagou pelos seus pecados, nem a salvação pelas obras. Fique bem claro e registrado isso aí. O que eu quero mostrar é que a partir desse momento que você identifica Cristo como Messias Salvador e você vive como discípulo dele, tem um preço. Você não pode mais fazer o que você deseja. Você não pode viver da forma que você quer. O seu coração agora tem que ser voltado para ele. Nós aprendemos pela manhã que agora Cristo, ele trabalha em nós e qual é o efeito? Uma vida diferente. E quando ele diz aqui, ele fala claramente, é que Jesus começa a explicar esse plano do Messias. Esse projeto, esse caminho até Jerusalém. Ele começa a mostrar agora. E aí, para a gente encerrar, nosso terceiro ponto seria o quê? Pedro, e aí representando os discípulos, ele expressa o entendimento mundano e errôneo daquilo que se esperava do Messias. Olha o versículo 32 da parte B. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. 33. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. É interessante que Jesus está fazendo aqui. Ele já começa ensinando com o seu posicionamento. Ele pega Pedro, isso na frente de todos, publicamente, ou seja, quando eu digo publicamente dos seus discípulos, ele pega para trás de mim. Por que para trás de mim? Um discípulo, ele dá ordem para o seu mestre. Ele ensina seu mestre. Ele repreende o seu mestre? Não. Isso nem os gregos aceitavam isso. Então Jesus primeiro fala assim: Pedro, se põe no seu lugar. Porque eu fico imaginando a cena. Todos os discípulos, né? E Jesus falando, é necessário que eu sofra, que eu morra, tal. Jesus fala: vem aqui. Fala isso não. Você fala isso aí, o pessoal vai achar o quê? Ninguém mais vai querer te seguir. Presta atenção, isso não é um bom marketing. Jesus, então, ele coloca Pedro no lugar dele e mostra quem é que está pensando errado. Talvez Pedro, ele quer reprovar o Senhor e até com uma boa motivação. Senhor, peraí, o senhor não entendeu, o Senhor é o Messias. A gente acabou de falar que o Senhor é o Messias. O Senhor, lembra o pensamento revolucionário? Né? O Senhor vai reinar aqui, ó. Para com isso. Não vou deixar isso. Tanto é que Pedro vai voltar com uma ideia parecida daqui a pouco, né? Eu não vou lavar, eu não vou deixar o senhor lavar meus pés, não. Daí Jesus fala o que para ele? Se eu não lavar seus pés, eu não tenho parte com você. Ele fala: então dá o banho logo, tá aqui, ó. Pedro sendo Pedro, né? Eu amo Pedro.
Então, o que acontece? Pedro, ele não poderia suportar um Messias derrotado, um Messias rejeitado, um Messias sofrendo. Ele não conseguia. Peraí, isso não entra na minha cabeça. Para ele, quando viesse o Messias, então, que é Cristo, a injustiça seria derrotada. Mas isso não é a verdade. E muitas vezes, isso acontece hoje. As pessoas acreditam, não, agora eu aceitei a Cristo, tudo vai melhorar. Talvez piora. Eu não vou mais sofrer. Vai. Não, eu não vou ser mais rejeitado. Vai. Para Pedro, a ideia de Messias estava ligada à glória, e é verdade. E nós também cremos nisso. Por isso, o ensinamento de Jesus de sofrimento, cruz, morte, era muito pesado. Parece aquelas igrejas que só sabem falar de pecado. Foi irônico isso. Jesus, então, o que ele faz? No seu posicionamento, colocando Pedro atrás, ele já se posiciona, e ele mostra aos discípulos que Pedro não está na posição de ensinar, de mestre. Ele era o mestre. E é interessante que Jesus, com todo cuidado, usando a psicologia moderna, diz assim: querido e amado Pedro, eu acho que você está equivocado na sua posição. O que Jesus fala para ele? Chamou o cara do quê? Coisa ruim, né? Para trás de mim, Satanás. Se o pastor Tiago fizer isso com o irmão aqui, o irmão vem com uns pensamentos meio assim que não é de Deus, ele fala assim: para trás de mim, Satanás. O irmão processa ele. Não faz isso não, viu? Então, olha só. O termo Satanás aqui, não é lógico, pensando no diabo, mas a ideia melhor entendida é que ele está usando esse termo para mostrar a influência. Da onde estava vindo aquela influência que era contrária ao plano de Deus. Quem é o contrário a Deus? O adversário de Deus? Quem é que é contra o pensamento do Senhor? Quem é o príncipe desse século? O mundo? Satanás. Então é isso que Jesus está dizendo. E ele continua, porque ele fala assim, ó: aparta de mim, porque os seus pensamentos aqui não são de Deus. Interessante que Jesus mostra que o pensamento humano, quando não focado no plano de Deus, por mais bem intencionado que ele seja, ele não é de Deus, então ele é de quem? Do diabo, vocês estão dizendo. Ou eu estou seguindo o plano de Deus, estou tendo a visão do plano de Deus, ou estou tendo uma visão mundana, que é oferecida pelo opositor do plano de Deus, que é Satanás. Agora vamos melhorar a nossa frase. Ou eu estou seguindo o plano de Deus, ou estou seguindo o plano do capeta. Melhorou agora a frase, né? Pois bem, aqueles discípulos, eles acabaram de dizer que Jesus era o Cristo. Aqueles discípulos, diferentemente do que os outros falaram, e na situação lá de idolatria, no local que eles estavam, e aí eles falam: o Senhor é o Cristo, o Messias, ungido, e tudo que implica, e aí Jesus começa a explicar o que significa isso. Então, já que eu sou Messias, agora é necessário que eu sofra, que eu seja condenado, que eu seja rejeitado, tudo isso. Só que Deus disse: peraí, Jesus, não é bem assim. Qual era o problema então dos discípulos? Ainda lhe faltava o quê? Enxergar a vida pelo prisma de Deus. Lembra que eu falei o óculos de Deus? Enxergar a vida pelo foco do Senhor. Então, apesar dos discípulos terem identificado
a messianidade de Jesus, ainda lhe faltava o entendimento e a aplicação correta de Jesus Cristo na vida deles. Jesus seguiria o plano de Deus, isto é, obedecer ao Senhor, ainda que sofresse dor, ainda que doesse. Jesus seguiria o plano do Senhor, pois o resultado de sua obediência resultaria em exaltação e glória ao Senhor. E ao mesmo tempo, esse sacrifício redentivo de Jesus seria o sacrifício para resgatar o povo de Deus. Agora, meus irmãos, você reconhece que Jesus Cristo é o Messias? Você reconhece que o Senhor Jesus, Ele é sim o Salvador? Se você reconhece isso, significa que você está enxergando pelo prisma do Senhor. Agora, da mesma forma que você reconhece que Jesus é o Messias, o que nós precisamos fazer? Interpretar a vida por esse prisma. A vida é injusta. A vida é cruel. Nós, seres limitados e pecadores, machucamos pessoas e somos machucados. Então, o que acontece? Quando eu enxergo a vida pelo prisma do Senhor, eu entendo que tudo isso é necessário. Necessário para quê? Para confiar no Senhor. Não é só saber quem Ele é, mas confiar nele. Confiar não é só saber quem é o Messias, mas confiar no Messias. E confiar no quê? Que existe um plano perfeito. E que o resultado desse plano é a glória do Senhor. Através do quê? Da salvação do seu povo, exaltação dele. É isso que nós devemos entender. Então, tudo o que acontece na nossa vida não foge ao plano do Senhor. O nosso problema é que nós interpretamos pelo nosso prisma. Ou como diria Jesus, pelo prisma desse mundo do capeta aqui. Entenderam? O que você deve fazer? Olhe a vida pelo prisma de Deus. Entenda que Jesus, que Deus tem um plano que vai ser cumprido. Independente se você vai sofrer ou se você vai ter só alegrias. Se você vai ser rejeitado ou se você vai ser exaltado. Independente disso, siga o plano de Jesus. Siga o plano de Jesus para a sua vida. E com toda certeza, ninguém vai te falar para trás de mim, Satanás, porque você vai estar seguindo a vontade de Deus. Então sigam a Jesus. Vamos orar.